Uma pesquisa feita lá no Reino Unido revelou que 1/5 dos casais vão se separar até o primeiro ano de vida dos seus filhos. É coisa pra caramba, né? Talvez não seja tão novidade pra você, não é pra mim, com certeza. E eu sei que não diz exatamente sobre, né, a realidade da gente aqui no Brasil, porque foi uma pesquisa feita pelo site channelmom.com, entrevistando 2.000 pessoas lá no Reino Unido. Eu sei que é outra realidade, mas tem muita coisa que a gente pode tirar aqui e pode usar para comentar nesse vídeo aqui. E eu gostaria muito de levantar essas questões com vocês, principalmente sendo um pai falando sobre paternidade e com tantas mães que me seguem, que acompanham e que interagem comigo aqui, né? Ou seja, isso já é um grande demonstrativo de por que tantos casais se separam, não é verdade? Então vamos lá. Dentro dessa pesquisa que eles fizeram, até notei algumas coisas aqui. 1/3 desses casais que se separaram alegaram que os problemas, eles basicamente vinham por causa de problemas de comunicação, né? Então, assim, também não é novidade, mas é fundamental que a gente entenda que um relacionamento saudável, ele só vai acontecer através de uma comunicação que seja eficaz, empática e não violenta. Então, quando eu falo aqui 1000 vezes sobre comunicação não violenta, sobre como a CNV ela salvou meu casamento algumas vezes, né, com a Anne, eu não tô sendo piegas, sabe? É a pura realidade. A gente tá falando aqui de pessoas que têm uma série de dificuldades de expressar os seus sentimentos, expressar as coisas que elas precisam sem, né, de uma forma que elas não coloquem em cima do outro o peso, né, a responsabilidade sobre seus próprios sentimentos. Eu sei que isso é super difícil, mas é a chave para você conseguir manter um relacionamento saudável. A gente precisa descobrir maneiras, olhar para dentro e entender como a gente pode lidar com os nossos sentimentos para poder fazer uma comunicação de uma forma que ela seja efetiva, né? Que a gente não fique acreditando ou esperando que a outra pessoa se ligue naquilo que a gente está dando a entender que a gente precisa. A gente deveria cortar esse meio caminho e já falar diretamente, né? E eu falo isso por conta própria. Eu tive que aprender isso para conseguir absorver e entender e decifrar quais eram as demandas da Anne quando, enfim, ela falava algumas coisas que às vezes até pudessem soar como ataques, como ofensas, como qualquer casal isso vai acontecer, mas se uma das partes consegue desenvolver essa percepção de que aquilo não é um ataque, sim uma demonstração de uma necessidade, de um sentimento que a pessoa não está sabendo lidar, isso é o que salva qualquer relacionamento. E não estou nem falando só de relacionamento amoroso, afetivo, relacionamentos profissionais, relacionamentos com os filhos, todas essas coisas, elas são altamente impactadas pela forma como a gente se comunica, tá bom? Não dá para falar por aqui, no Paizinho comenta sobre comunicação não violenta, né, numa profundidade que eu gostaria, mas você pode encontrar isso no meu canal no YouTube, né, tem vídeo lá sobre isso, tenho também podcast no Tricô de Paz falando sobre isso, tenho texto no meu site, no Paizinho Vírgula, falando sobre isso, então recomendo muito que você entenda um pouco mais sobre CNV para você entender como que isso pode, de fato, salvar o seu casamento, como salvou o meu, tá bom? Outro dado importante é que 1/4 desses casais que se separaram, eles revelaram que já tinham problemas antes da chegada do filho e que esses problemas eles foram aflorando e ganhando intensidade ao passar do tempo que essa criança nasceu e era bebê e tudo mais, e aí você passa 6 meses com privação de sono e é claro que todos aqueles problemas que você varre para debaixo do tapete, eles ficam completamente insustentáveis, porque ter filhos nos coloca os nossos sentimentos à flor da pele, a gente está exausto a maior parte do tempo, então aquelas coisas que a gente relevava porque não queria falar sobre, né? De novo aquela questão da comunicação, aquelas coisas se tornam insustentáveis, se tornam insuportáveis e a gente simplesmente não consegue, e como a gente também não sabe botar isso para fora de uma forma eficiente, as coisas se tornam insustentáveis para um relacionamento a longo prazo, né? Então é extremamente importante que a gente entenda que um filho, quando chega na vida de um casal, seja esse casal qual for, seja essa configuração de família qual for,
Um filho, quando chega, ele nunca vai ser a causa de uma separação. E eu vejo muitas pessoas colocando o peso de um fim de um relacionamento em cima de uma criança. Coitada, a criança tem 1 ano de vida, tem 2 anos, 3 anos, ela não pode carregar esse peso de que ela foi o estopim para o fim de um término. Esse casamento provavelmente já tinha acabado, esse relacionamento já estava muito mal das pernas, como essa pesquisa aqui mostrou, ou seja, 25% dessas pessoas apontaram isso, e a gente tem que entender que a criança, ela não causa isso. Não é, por exemplo, a cama compartilhada que você está fazendo com o seu filho que vai fazer com que você efetivamente se separe da pessoa que está com você. É porque essa exaustão, essa mudança que um filho traz na gente, traz um senso de emergência para todos os outros assuntos da nossa vida. A gente, né, tem que saber lidar quais são os recursos que a gente vai empregar. Se a gente vai lidar, vai tentar jogar ou transferir um pouco dos recursos de empatia que a gente tem com um bebê de 2 meses, é claro que aquilo vai ser, né, diminuído para o nosso parceiro, para a nossa parceira. E é por isso que as coisas podem acabar, sabe? Porque já eram ruins, já estavam mal das pernas antes, e agora as coisas só ficaram muito mais evidentes e insuportáveis, né? Outro ponto importante que essa pesquisa levanta é que, assim, foi uma queixa generalizada por parte do público feminino da pesquisa, né, as mães, que enfim, quando tem um parceiro ali, que esse homem, ele não se envolvia nos cuidados do seu filho, né? Então, é um negócio que também é meio óbvio, mas é tão importante que a gente coloque aqui, e por isso que eu falei que eu queria muito fazer esse vídeo sendo um pai, falando sobre paternidade, sobre filhos, sobre parentalidade de uma forma geral, e com um público grande de mães que me seguem. Isso é sintomático. Quando eu tenho um público que não é meio a meio, que me segue, que me acompanha, que comenta as coisas que eu faço, isso é sintomático. Isso significa que ainda assim as mães, elas estão encarregadas de se informar e de se educar sobre a educação dos filhos, sobre o que acontece no relacionamento, enquanto que o pai está ali dedicado a trabalhar, dedicado na sua carreira, dedicado a botar comida na mesa. Então, isso já denota a dificuldade que vai acontecer, esse desequilíbrio, essa sobrecarga que existe em cima da mãe, que é porque o cara simplesmente não se importa e não se envolve na criação dos filhos, por N fatores, pela forma como ele foi criado, por ele não ter sido convidado a fazer isso desde criança, por machismo, por comodismo, por um monte de outras coisas. E eu só queria dizer, queria trazer para vocês, assim, dentro desse contexto de Reino Unido, que as coisas também, elas são muito parecidas com o que a gente vive aqui. É uma situação meio generalizada, que o parceiro, né, que o pai, ele não se envolve na criação dos filhos e, portanto, o casamento pode acabar. E, de novo, isso não é culpa da criança. Isso é o cara que, por algum motivo, ele acha que a vida dele não mudou. Eu fiz até um vídeo recentemente no meu canal falando sobre isso, sobre as resistências que a gente tem quando quando nossos filhos chegam e a gente quer resistir, quer manter os nossos estilos de vida da mesma forma como eles deveriam continuar no nosso pensamento, né? Então, por exemplo, para a mulher isso é muito mais difícil porque as mudanças são evidentes, são claras, e ela, né, tem que estar ali para dar conta. Estou botando aspas aqui. Ela não tem que, é porque ela é a única pessoa que está ali disposta a fazer aquilo, na maioria dos casos. E o homem, ele pode, mais aspas também, ele pode se dar ao luxo de escolher não estar ali todos os dias, porque ele sabe que se ele faltar, a mãe vai estar ali, né? Então é uma situação de extremo machismo, mas de extremo comodismo por parte do homem, e a gente, enquanto homens, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa colocar isso para fora e criar essa discussão. Eu gostaria inclusive de ver mais homens falando e fazendo meia-culpa aqui nesse vídeo, porque é importante que a gente fomente essa discussão, é importante que a gente desconstrua essa ideia de que são os filhos que causam os fins dos relacionamentos e assumir essa responsabilidade, né? Porque, enfim, a responsabilidade é completamente nossa. Se o parceiro não está chegando junto, ele vai sobrecarregar a mulher, ele vai se afastar cada vez mais, tanto do filho como da própria parceira, e é inevitável que em algum momento esse relacionamento se torne insustentável. E soma isso também os outros casos, né, como eu falei aqui, da dificuldade de comunicação, problemas de comunicação de um casal, e isso tudo vai minando o vínculo que você tem, porque assim, cara, tudo é vínculo. A gente está construindo vínculo com nossos filhos, mas a gente não pode esquecer os vínculos que a gente tem e que tem que fortalecer com os nossos parceiros e parceiras.
Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria muito fomentar essa discussão aqui nos comentários. Então, deixa aqui nos comentários e deixa aqui também dizendo se você está gostando desse formato de vídeos que eu tenho feito. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.